quer alguma coisa para você aprender? Um Deus que abriu mão de ser Deus, se despiu do poder, se tornou semelhante a nós e veio aqui e doou a própria vida por nós. Mas ontem nós estávamos aqui porque os Estados Unidos comemorava Thanksgiving. Então, para nós isso é todos os dias. É um motivo de agradecimento diário. Nós temos que agradecer diariamente. Mas nós tivemos a oportunidade também de participar ontem. Comemos junto, nos alegramos, rimos bastante. Mas nós falamos de alguma coisa ontem que eu até queria falar com a igreja, começar a falar com a igreja, sobre uma coisa que chama coração doador. Nós temos que levar muito isso em consideração, porque nós que cremos no Evangelho da graça de Deus, nós sabemos muitas coisas que a religião nos esconde, muitas vezes, né? Como eu já vivi no meio da religião, eu sei, e muitas vezes eu criei, né, que eu tinha que fazer realmente isso, mas eu entendi pela fé que o dízimo é algo que ficou antes de Jesus. Quando Jesus veio e ele cumpriu toda aquela lei. Então o dízimo foi instituído, tem várias passagens, mas não é isso que nós queremos falar. O dízimo foi instituído para as 12 tribos de Israel, porque tinha uma das tribos que cuidava das coisas do Senhor. Então essa tribo era a tribo de Levi, dali tirava todos os sacerdotes, ele cuidava do templo do Senhor. Então quando Jesus veio, o templo foi destruído e foi reconstruído no corpo de Jesus. Então esse é o templo do Senhor hoje. Nós entendemos isso, mas o Senhor é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, como Jesus Cristo não precisa de dinheiro, né, porque Ele que é o dono dele, né, do ouro, da prata e de tudo que mais existe, se você buscar na palavra, você vai ver que Ele é o... né? Então, como que nós vamos dar dinheiro? Né? Doar, ter um coração doador. Então, muitas pessoas, na própria avareza, ele usa do quanto ele é miserável para que ele possa se escorar nisso para não doar mais. Então, não, o dízimo já foi, já acabou. Então ele guarda tudo para ele fica, porque ele não quer dar, ele não quer ajudar ninguém, ele não quer ser doador. Mas a palavra não ensina isso para nós. A palavra ensina para que nós sejamos doadores, para que nós sejamos não reter as coisas, não pensar somente em nós. Então nós tem uma série de palavras, uma série de coisas que isso é um assunto, mas eu queria chamar os irmãos a entender sobre a doação, o privilégio da doação, o privilégio da doação sem querer nada em troca. Não é porque o Jonathan é um bom rapaz, dormindo, claro, né? Ele é um bom rapaz que ele me ama, eu sei que ele me ama, então eu vou ajudar ele, porque eu sei que ele vai me ajudar. Fica fácil demais a conta. Ajudar o Jonathan, eu ajudo ele, ele me ajuda. Uma mão lava a outra, toma lá, dá cá. Nós estamos fazendo uma troca, né?
Mas como a nossa amizade, o nosso amor não nasceu em mim nem nele, nasceu no coração de Jesus, hoje nós fazemos uma coisa para o outro que independe de ajuda. Porque nós nos amamos. É totalmente diferente. Queria saber agora. Não queremos nem saber o porquê, nem nada. Ok? Nós necessitamos trabalhar? Claro. Nós necessitamos do dinheiro do trabalho? Sim, claro que nós necessitamos. Por quê? Qual é o trabalho do Mariano? Cortar carne. E ali ele recebe por isso, meu trabalho. Pintar, nós recebemos por isso. E assim por diante. Cada um tem o próprio trabalho e o Senhor o remunera por isso. Quem é que te paga, Jonathan? É a Excel? Claro que não. É o Senhor que te paga. Por que que Ele te paga? Porque se a Excel acabar, se o Senhor tirar o plano da Excel, Deus vai arrumar uma outra pessoa para alimentar, para pagar. Então, ninguém recebe, quem é cristão, ninguém recebe de uma empresa, ele recebe da mão do Senhor através de uma empresa, através de uma pessoa. Então, não é que eu trabalho para Excel, que a Excel que é minha patroa. Não, de maneira nenhuma. Quem é meu patrão é o Senhor. Eu faço como se fosse para o Senhor. E se assim você faz, o Senhor é o teu provedor. Amém? Então são coisas assim que nós temos que falar. Então, em João, capítulo 10, versículo de 10 a 15, nós vamos falando sobre algumas coisas, né? E outra coisa, para saber que Jesus é o fim da lei para aqueles que crê, também Ele é o fim do dízimo para aqueles que crê. Porque Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, não nasceu da tribo de Levi. Ele nasceu da tribo de Davi. Então, aonde nós temos, ele não é um levita. Então, há uma grande diferença. Os levitas. Levitas não tem casa, não tem nada, não tem herança. A herança é o próprio Senhor. Então, esse é só para lembrar. Eu lembrei, o Espírito de Deus me lembrou. Mas, João capítulo 10, de 10 a 15. Eu já li esse versículo muitas vezes e instituía a coisa que é o diabo, né? Mas não tem nada a ver com o diabo, não. Tá? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então muitas vezes eu fui. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. É o ladrão mesmo. Não tem nada a ver com Satanás, não. Ele está falando de outra coisa. Ele não está falando de Satanás. Agora ele fala. Nós vamos ver quem que é o ladrão aqui na frente. Mas eu vim para que tenham vida e vida permanentemente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é o que dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece.
e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quem que é o ladrão que vem matar, roubar, destruir? O assalariado. Se nós prestarmos bem atenção, antes eu achava que era o demônio, porque me contaram que e o demônio vem para roubar, matar e destruir. Só vê essa parte. Só vê essa parte. Então nós temos que entender que não é por isso que nós temos que deixar de ser doadores. Não é por isso que nós temos que deixar de ter um coração grato e abençoador. Porque é um dom. Se nós lermos os dons estão falando, aquele que tem um dom de ajudar, aquele que tem é dom. E aí nós vamos para um capítulo o Jonathan nem conhece esse capítulo aqui. Atos capítulo 2, de 42 a 47. Para a gente ver alguma coisa, aqui em Atos capítulo 2, foi a vinda do Espírito Santo. Foi o Pentecostes. Nesse dia as pessoas receberam o Espírito Santo. Nesse dia houve conversão. Porque eles foram convencidos pelo Espírito de Deus. Porque a palavra diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, nesse dia, houve um derramar do Espírito, prometido lá atrás pelos profetas. E aí esse povo que somos nós, a igreja do Senhor, que um dia até me perguntaram, me falaram, eu estava falando dessa igreja com tanto amor, com tanto... Aí eu falei, não, mas isso aí é a igreja primitiva. Isso aí é a igreja primitiva. Eu falei, igreja primitiva? É? E a igreja sofreu um update? Teve um update na igreja, agora tem a igreja primitiva, a igreja... Eu conheço só uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, essa é a igreja aqui. A igreja que foi instituída pelo Espírito Santo. Aqui não tinha um CNPJ, né? Que não tinha um FEI number, não, tinha não. Não era uma corporação, não. E continua não sendo uma corporação. Não tinha, não. Olha bem aqui o que está escrito aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Você sabe o que é ter as coisas em comum? Ter em comum é assim. Esse copo, essa água aqui, ó, é em comum. Todos nós desfrutamos dela. Não é minha água. Tudo que nós temos é em comum. Meu dinheiro é seu, o dinheiro do Mariano é meu. E assim, por quê? Porque existia uma questão aqui, ó. Os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. 10% nós estamos falando aqui? Cada um distribuía 10%? Não, ninguém está falando em nada. Está falando, a palavra está falando, distribuía conforme a necessidade. Quanto que você está precisando? Quanto que eu estou precisando? Mas o que é necessidade? Nós estávamos falando de necessidade e desejo.
Necessidade é uma coisa que você não fica sem. É comida. Isso é uma necessidade. Agora, desejo, eu posso fazer um desejo se tornar uma necessidade no meu coração. Eu quero tanto, desejo tanto aquilo, que aquilo acaba sendo uma necessidade para mim. Eu quero crer que aquilo é uma necessidade. Você tem necessidade de um carro, Mariana? Não, você tem um. Eu desejo comprar um carro novo, zero. Uma trocona assim, com pneuzão desse tamanho assim. Eu também. Não sou bobo, sou só velho. Então eu quero também comprar. Mas eu tenho necessidade disso? Não, não tenho. Eu tenho com que andar. Eu tenho com... eu tenho arroz. O que é que você falou hoje? Falei, Jonathan, vamos comer no Chipotle? O que você acha? Tá bom para você? Eu falei, eu como Chipotle o resto da minha vida. O resto da minha vida, sem mudar de comida. Então o que é isso? Qualquer coisa. Não, eu como no almoço, de tarde não janto, não, tem que fazer uma outra comida. Ele? Não, eu como aquela comida o resto da minha vida mais 3 dias. Sabe por quê? Porque é providência. Então eu não tenho necessidade de picanha, assadinha, tremenda. Mas eu como sem picanha o resto da minha vida. Não tem problema nenhum para mim. É um desejo. É bom? Claro que é bom, maravilhoso. Mas, continuando. Vendendo suas propriedades e os bens, distribuía a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuava a se reunir no pátio do templo, partindo o pão em casa. Juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. A resposta aqui, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E olha aqui, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Então aqui ele está falando, participava das refeições juntos, como que nós fazemos até hoje, com alegria e sinceridade de coração. Não adianta eu ir lá para a casa do Mariano, ou o Mariano vir aqui para cá, e não ter uma alegria, uma sinceridade, e outra coisa, e não adorar o Deus da nossa salvação. Qual que é o motivo do nosso encontro? Comer? Seja o que seja. Quantas vezes nós conversamos isso? Vamos estourar uma pipoca e vamos nos reunir e acabou a história. Um picadinho aí, uma pizza, o que seja. E aqui a pizza é bem cara, $5 você compra a pizza. No Brasil não, no Brasil a gente tem que fazer vaquinha para comprar pizza, porque é caro. Eu me lembro, em casa, juntava eu, a Valesco, o Rodrigo, a Silmara, para comprar uma pizza, e olha lá quando, porque a gente não podia. Mas isso não importa, o que importa é que nós estamos juntos. E outra coisa, maior, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Esse é o motivo principal da nossa reunião. Adorar o Senhor, glorificar o Senhor pelas bênçãos, compartilhar do que nós temos.
2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 11. A orientação do apóstolo Paulo para aqueles que é miserável, né? Porque aqueles que são mão fechada, né? A gente chama mão de vaca. Aqueles que atravessam o rio nadando com 2 sonrisal na mão e chega lá sem estragar o sonrisal. Eu conheço muitos. E aí Paulo orienta. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Agora, olha aqui o que ele está escrito. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Tem uma quantidade, tem um tanto. Cada um dê, olha, presta bem atenção. Cada um dê conforme determinou no coração, mas ainda tem uma qualidade. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então você vai lá dar pega $2, aí na caixinha da miséria. Mariano, tô falando aqui, Mariano. Esses dias eu lembrei, ele pôs $20 lá. Então, você pega $20, $2, $5, não importa quanto você deu, mas dá com liberdade de coração, com alegria, para que aquele dinheiro seja abençoado. Aquele dinheiro, ele seja fruto de bênção na vida daquelas pessoas, ou daquela pessoa, ou daquela família que você está ofertando. Mas Paulo ensina a igreja a ofertar. Não está ofertando? Por favor, aproveita, aprender a ser. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos seus bens aos necessidades, e sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Eu dou e... que eu sou o cara. Não, que essa doação seja motivo para que o nome do Senhor seja glorificado. É aqui que a palavra está falando, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte
em ação de graças a Deus. Essa doação, ela tem que resultar, não é muito obrigado, não. É em adoração ao Senhor. É isso que tem que fazer. Aqui ele fala, aquele que supre a semente, aquele que dá a semente, né? Aquele que te bota a semente na mão. E o pão, ele multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Justiça que vem de Jesus Cristo, claro, não da sua própria justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quando eu falo enriquecido, os olhos fazem assim, plim, plim. É dólar. Não. Enriquecido de todas as formas. Há um enriquecimento de justiça, que essa justiça só provém de um lugar, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não vem de outro lugar. Justiça de homem. Qual que é a justiça do homem? Você matou? Vai preso. Você matou? Vai morrer também. Você morreu. Essa é a justiça do homem. A justiça de Deus. O que isso vai resultar? Que a sua generosidade resulte em ação de graças a quem? A Deus. Como é que você tem que fazer? Você tem que doar de que jeito? Sem dor. Não te fazer falta. Sabe o que não te faz falta? É pela tua ganância. É pela tua avareza. É por isso que te faz falta. Porque você não está fazendo falta. Se você está dando, é porque você pode. Você pegou no teu coração e falou, não, eu posso dar. Eu determinei no meu coração o que eu posso. Deus não me meteu na parede, não. Eu não preciso falar para ninguém fazer um trabalho emocional, coach, né? Mudar a cabeça da pessoa, induzir a pessoa a dar dinheiro, não. Isso é um dom que vem de Deus. Eu tenho que me ajustar com Deus para falar, eu quero ser um. Eu quero aprender a ter dinheiro para mim dar para os outros. E que esse dinheiro vai glorificar. Você sabe por que dinheiro vai glorificar o Senhor? Ninguém dá dinheiro para ninguém. Se você dá um dinheiro para uma pessoa que impacta ele não sabe o que ele faz. Então vamos aí agora, como é que eu vou fazer com isso? O que está acontecendo comigo? O cara lá da República Dominicana, até hoje ele não entendeu nada, ele está bobo. O Javier está bobo. Porque eu não sei nem o nome do rapaz. Tampouco quero saber. A igreja do Senhor semeou na vida dele para que ele glorifique o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, eu quero estimular os irmãos a ser doadores. Doador de tempo, doador de know-how, ensinar pessoas alguma coisa. Nós temos um projeto que chama WeShare. WeShare, nós compartilhamos, né? Então nós compartilhamos o quê? O que nós tivermos. Know-how, sabedoria, tudo, palavra de Deus, dinheiro. Porque a nossa fortuna está nas mãos daquele, ninguém tira de nós nossa fortuna. Ninguém tem capacidade de botar a mão na nossa fortuna. Sabe por quê? Porque nós estamos protegidos por aquele que é todo poderoso, Jesus Cristo. Se vocês lerem quem é Jesus Cristo, ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, sobre todo o principado, poder, autoridade, qualquer coisa
que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Deus, aquele que nos guarda. Então alguém vai botar a mão na nossa salvação? Hã? Por favor, né? Como diz Jonathan, really, bro? Misericórdia. E aí, há um ensinamento também do apóstolo Paulo, para que a gente possa terminar sobre isso. O como fazer o rei da doação. É esse aí, nós vamos falar do rei da doação. Né? Vamos falar de Jesus Cristo, que ninguém mais do que ele ensinou a doar. Olha, presta atenção. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8. Meu Deus. A vontade é só chorar de tanta coisa maravilhosa. Chorar de alegria, de saber quem é esse nosso Deus. Filipenses 2, capítulo 3 a 8. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora ele vai te mostrar a chave. Seja a sua atitude, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou a ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrando da forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quer alguma coisa para você aprender? Um Deus que abriu mão de ser Deus, se despiu do poder, se tornou semelhante a nós e veio aqui e doou a própria vida por nós. Ah, eu vou doar $10 mil. Aham. E doar a vida. E a vida. Então seja, presta bem atenção, aqui vem a questão para... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então é isso que eu quero estimular os irmãos. Quero estimular os irmãos a ser doador. Mas de uma forma plena e absoluta, de coração, pensamento e alma. Espírito, corpo e alma. Seja a nossa atitude a atitude de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que a graça, o favor do Senhor, nosso Deus, possa, através dessa palavra, te fazer entender, convencer pelo Espírito Santo sobre o favor, o poder que há na doação desinteressadamente. E que você seja mais um em Cristo Jesus, nosso irmão. Amém. Um grande beijo para a Kelly, que está ali nos vendo, nosso tio Ismael, que nós amamos muito, e aqueles que estão acompanhando a gente. Balzinha está lá, firme, forte.
não dá para mim ver, mas que aqueles que estão nos vendo, que possam tomar essa palavra, que é a palavra do Espírito Santo para todos nós, para que nós aprendamos a sermos doadores, sem que a mão esquerda saiba do que a direita faça. Em nome de Jesus. Um beijo.